Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais. Seja bem-vindo, bem-vindo ao meu canal e logo após a vinheta eu vou falar sobre o tema do vídeo. Bom, antes de começar, quero pedir para você deixar logo o seu like, para você fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações para receber os alertas quando tiver vídeos novos e lives aqui no canal, tá? Então, vamos começar. Vamos lá, vou tentar falar aqui da forma mais resumida possível sobre a importância do voto, principalmente agora no segundo turno, em 30 de outubro, e por que a importância do voto em Lula. É difícil saber por onde começar, mas vamos lá. Para quem usa o argumento de corrupção, temos que saber que no Brasil existem 33 partidos políticos, alguns com mais expressão, outros com menos expressão, alguns com uma história bem longa, em tradição, outros mais recentes. Então, é o primeiro ponto. Será que todo partido político que existe foi criado por conta de uma causa, de uma pauta, da defesa de alguma categoria profissional? Não necessariamente. Muitas das vezes são criados apenas porque um partido criado ele vai ter direito a recurso, e se forem eleitos políticos daquele partido, aí sim talvez eles até representem parte da população, alguma categoria, alguma classe e tal. Mas muitos não estão ali por conta de uma causa de fato, porque bastaria entrar em algum partido que já existe e defender suas pautas e causas. Mas por que se cria tanto partido? Primeira questão. O PT é um partido histórico, são mais de 40 anos de história e surgiu através de um movimento social e de sindicatos de classe de trabalhadores, por conta da necessidade de lutar por direitos, né, de se manifestar contra abusos e por aí vai. Então a história é essa, né? Agora, vamos passar mais para cá. Corrupção. Será que você pode afirmar que um partido o único partido do Brasil é responsável pela corrupção? Todos os demais, você não tem corrupção, você só tem político honesto, não tem escândalo, não tem envolvimento, ninguém nunca foi preso? Não, basta você pesquisar. Só que a mídia cumpre um papel fundamental. A gente é muito influenciado pela cultura, pelo aquilo que a gente ouve, assiste, escuta ao longo da nossa vida. Desde a influência familiar, que a gente sofre influência familiar para o bem ou para o mal, influência do nosso convívio, da nossa comunidade, da nossa sociedade, influência da igreja, influência do trabalho, influência dos clubes, influência do meio social, das amizades e também dos veículos de comunicação, novela, filme, música, jornal, enfim. Dependendo de como essa informação chega pra gente, pode passar uma imagem que não é bem a realidade. Tipo assim, se você a pessoa que assiste direto esses programas policiais que mostram assalto, assassinato, a polícia contra o bandido, é tiro, é morte, fica uma impressão que em cada esquina você vai ter gente armada, assalto para todo lado, e você cria um pânico e fica com medo de sair de casa. A realidade não é simples, ela não é tão diferente disso, mas ela não é exatamente aquilo que mostra. Então, é mais ou menos isso. Você tem que prestar atenção se a informação que chega, ela é tendenciosa ou ela pretende passar algum tipo de imagem, né? Sensacionalista e tal. Então, voltando para o tema da corrupção. No caso do Mensalão, que se fala ainda até hoje, foi um escândalo político envolvendo vários partidos e muitos políticos desses partidos. Mas como ele ficou conhecido? Mensalão do PT. Porque o PT era o partido do presidente eleito naquele período. Então quase que tudo sobra como responsabilidade do presidente. Não sobra para o vice, não sobra para os ministros, não sobra para os senadores, para os deputados, para os que realmente estavam envolvidos em corrupção. Sobra para o partido e para o presidente. Mas se você for pesquisar, sei lá quantos partidos, porque não basta ter denúncia e acusação e processo, porque isso muitas pessoas têm. Qualquer pessoa pode processar outra por uma razão não justa
e fica ali aquele processo. A questão é quantos foram condenados, e que é o mais importante. Então, se você for verificar, vários partidos envolvidos e vários políticos envolvidos. Importante focar nas condenações porque às vezes não se encontra prova, né? Então temos que analisar com cuidado. Se às vezes não há um interesse de quem não está satisfeito com aquele governo de criar fatos e prejudicar a imagem do governo, seja de qualquer governo. Temos que prestar atenção nisso. Então o mensalão envolveu vários partidos, muitos políticos, mas ficou conhecido como mensalão do PT. Mas naquele caso nada foi provado contra Lula. Ponto. Mais recentemente no Lava Jato, mesma coisa. Criaram uma força-tarefa para investigar a corrupção na Petrobras e outras empresas. Só que essa força-tarefa, essa investigação, ela não começou a investigar a partir dos governos Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Por que escolheram começar a investigar a partir dos governos Lula? Muitas pessoas nunca pararam para pensar nisso. Será que no governo Fernando Henrique não havia corrupção? Fernando Henrique é um santo, honesto, e todos os seus ministros, todos os senadores e deputados da época, nenhum deles tinha algum problema, algum envolvimento, algum caso de corrupção? As coisas não eram investigadas naquele período. Se você for pesquisar, naquele período, tinha até uma brincadeira que dizia que, em vez do Procurador-Geral da República, que é a pessoa que deve investigar coisas sobre o presidente, ele era chamado de engavetador geral. Por quê? Quase nada ou praticamente nada era levado à investigação das denúncias do antigoverno Fernando Henrique. Por quê? Ele colocou os amigos, os parceiros, os achegados dele e as coisas não iam para frente. Então a Polícia Federal fez pouquíssimas operações naquele período. Por quê? As denúncias quase não chegavam e quando chegavam não eram levadas à frente. Você sabe que isso acontece? Porque a política acaba tendo influência na justiça também. A gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Então, voltando para a Lava Jato. Depois de tudo que aconteceu, prisão do Lula, eleição de Bolsonaro, as coisas continuaram acontecendo, continuaram vindo à tona. Hoje, Lula, por que ele recuperou os direitos políticos? Não existe mais processo contra ele. Já está mais do que provado, para quem quer realmente saber da verdade e pode pesquisar sobre isso, foi comprovado que aquele processo foi totalmente equivocado. Desde a vara federal, onde ele foi colocado, que foi em Curitiba, no Paraná, totalmente errado. Se as denúncias eram de corrupção dentro do estado de São Paulo, por exemplo, teria que ser investigado em São Paulo. Por que escolheram Curitiba, onde era o Sérgio Moro, que era o juiz responsável daquela vara? Hoje se sabe. Está mais do que comprovado que tinha intenções políticas. Tanto é que o Moro, depois de condenar Lula, acabou beneficiando o Bolsonaro, que foi eleito. E o que aconteceu depois? Uma pessoa que trabalha na justiça, que deveria ser a pessoa isenta de direcionamento político, ele deveria apenas fazer justiça ali na sua função, ele acaba aceitando o convite e participando do governo daquele que foi beneficiado pela prisão de Lula. Depois eles brigaram, saiu do governo, tentou ser candidato à presidência e agora está novamente junto com Bolsonaro, ajudando na campanha e defendendo Bolsonaro, sendo que ele próprio já tinha falado coisas sobre Bolsonaro, sobre corrupção no governo e etc e tal. Então tu vê ali nitidamente que aquela operação tinha ali um cunho político. E o objetivo era um só, e o objetivo já estava determinado desde o início. Temos que condenar Lula de algum jeito, nem que não encontre provas. E as supostas, as condenações que ele teve, por que foram anuladas? Porque, primeiro, não deviam ter acontecido em Curitiba e, de fato, não tinha prova. Eu já ouvi muito falar sobre isso, né, e de pessoas sérias que falaram o seguinte: se você for ler a sentença do Moro, onde diz ali a causa da condenação de Lula, você não encontra uma frase que diz foi condenado porque aceitou tanto dinheiro de corrupção, ou aceitou uma reforma no apartamento, ou aceitou um imóvel, não. O que está ali dizendo é que o motivo da condenação é um fato indeterminado. Basta você pesquisar. Inclusive, se eu não me engano, foi o procurador, o Deltan Dallagnol, no caso, né? Tem declaração onde a pessoa diz assim:
eu não tenho provas, mas tenho... A pessoa trabalhou não para julgar os fatos, mas por sua própria ideologia, por sua paixão ou ódio político, seja o que for. Isso está mais do que comprovado, basta você procurar. Então, de todos os outros processos, que no total somaram 26 processos, ou foram anulados por segmento porque não tinha nenhum embasamento, mas eles existiram. E você não pode julgar que só pelo fato de terem existido, que essa pessoa é culpada de tudo aquilo. Então, é uma explicação. E outra coisa, este governo atual, e olha que muitos surgiram, só que aparentemente as coisas não andaram, simplesmente porque existem interesses de não levar as investigações adiante. Porque se fossem levadas adiante desde o início, lá em 2019, possivelmente teria acontecido o impeachment, porque motivos existiam, né? E poderia ter acontecido prisão, não sei, porque aí quando está no cargo tem a questão da imunidade, etc e tal. Mas o impeachment poderia ter acontecido. E se não aconteceu, pode acontecer uma prisão depois do mandato, porque aí a pessoa não tem a proteção do cargo e aqueles crimes, se forem investigados e forem encontradas provas, a pessoa pode ser punida. Agora, dizer que não existe corrupção nesse governo, né? Vai dizer que é intriga da oposição, que é perseguição, aí geralmente quem usa esse argumento é a pessoa que tem já tem a sua convicção de defender porque apoia e que jamais aceitaria se contradizer e voltar atrás, né? Então, esse governo foi repleto de escândalos também. E segundo consta, teria sido, inclusive, agora com esse orçamento secreto, o maior escândalo de corrupção da história, porque foram bilhões de reais utilizados de forma indevida para comprar voto, para comprar apoio e para garantir a reeleição. Isso tudo acredito que vai vir à tona, tá? No tempo certo, futuramente, quando não tiver mais a proteção do presidente, que é feita tanto pelo procurador, que foi indicado por ele, é amigo dele e não está cumprindo o papel dele, que é investigar as denúncias que surgem. Tem proteção de alguns ministros do Supremo, tem a proteção do presidente da Câmara, do presidente do Senado, ou seja, assim as coisas não funcionam, porque é necessário ter oposição, é necessário ter autonomia, liberdade, independência para que as investigações aconteçam. E se for comprovada a culpa, cada um paga pelo seu crime. Agora, se você já tem um arranjo onde você coloca as pessoas próximas a você, amigas, pessoas que você deve favores, ou que você corrompe, como que as coisas vão andar e você vai ter uma isenção para poder confiar que as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível? Essa é uma realidade e espero que o tempo vai mostrar isso, tá? Agora, o difícil vai ser muitas pessoas admitirem, realmente é verdade, eu não sabia. Muitos vão continuar insistindo em defender porque não é questão de corrupção, não tem nada de ética, de moral nisso, não tem, tá? E aí muitas pessoas acabam defendendo só os seus interesses pessoais e não existe nenhum limite para que as pessoas defendam seus interesses, tá? Não existe um limite razoável de verdade. Existe um falso, né? Um falso discurso. Então a questão é essa, tá? Então é isso. E agora descontando tudo isso que eu falei, por que falei da importância do voto, né? E por que a importância do voto em Lula? Tendo dito isso, eu de fato sempre acreditei que não havia culpa de Lula em nenhum desses casos, né? Por todo o histórico, porque eu acompanho a política. Já me decepcionei algumas vezes com alguns políticos que eu não conhecia o seu histórico, ou não poderia prever que aquele político se desviaria ou acabaria envolvido em alguma coisa. Já aconteceu, de eu ter provas no sentido de a própria pessoa indicada como assessor daquele político me dizer que ela foi indicada, mas é que ela devolvia parte do salário para ele. E aí, isso já tem muitos anos. Essa coisa de rachadinha é de antiga. A partir daquele momento, eu já votava naquele político a várias eleições, que eu confiava, né, pelo histórico, pelos projetos e tudo. A partir do momento que eu soube de uma fonte confiável
que ele fazia isso, eu nunca mais votei, mas também não fiz questão de espalhar, de publicar e usar o nome dele, porque, né, não era, não havia razão para isso, né, e nem tinha provas, né, e nem intenção de prejudicar, enfim, ou nem essa consciência. O mais recente que eu tive uma decepção, talvez muitos tiveram, não é tão, e é mais ou menos recente, foi durante os governos do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro como governador. Até então, e olha que eu tenho uma ideologia, eu tenho uma filiação partidária, só que às vezes, a política acontece isso, você não vota de forma cega, fanática, só naquele partido ou só naquele político. A gente vê o ambiente como um todo e escolhe o que a gente acha melhor. Então, naquele período, eu votei em Sérgio Cabral e votei pela sua reeleição. Depois aquilo tudo veio à tona. Foram tantos escândalos, e como ele próprio admitiu e tinha muita prova, muita testemunha, não havia o que negar, e eu não vi nenhum movimento de pessoas em defesa do Sérgio Cabral, porque era inegável. Sem falar que ele não era um nome, uma figura política, uma liderança, que despertou o mesma paixão nas pessoas como Lula desperta e como Bolsonaro desperta. Então passou batido e está lá, está preso até hoje, pegou centenas de anos de prisão. Como muitos políticos foram presos, né, durante o Mensalão e durante a Lava Jato. É só você pesquisar quantos foram condenados e quantos cumpriram. E outra, esses casos de corrupção, para ter corrupção, geralmente, você tem agente público, que são os políticos, e empresários envolvidos, né? E na Lava Jato, a maioria dos denunciados e condenados não eram políticos, eram empresários. Que é o empresário que costuma corromper o político para que ele possa ter vantagem. O político que aceita aquele dinheiro, óbvio que ele está sendo corrupto também. Mas geralmente os empresários passam batido e ninguém quase considera, não lembra e não procura saber. Será que você vai ser tão coerente ao descobrir que determinado empresário corrompeu o sistema e você nunca mais vai comprar um produto daquela empresa? Ou você vai fazer boicote com as empresas daquele empresário? Geralmente não. As pessoas nem sabem, nem se ligam, tá? E a vida segue. Agora, quando é com política, é mais fácil você ter essa reação, né, de indignação, de rejeição. Faz parte, né? É compreensível, mas não é nem sempre justa. Então, para finalizar, além de ter comprovado que não havia provas e que o processo foi todo errado, porque se alguém é de fato corrupto, acho que não seria tão difícil encontrar provas, né? Nesse caso, pelo menos. Então, estou mais que convencido da inocência nesses casos, não há motivo para insistir com esse assunto, e levando em conta tudo que foi conquistado para a população mais necessitada, para o brasileiro em geral, né? Porque o governo Lula não só fizeram políticas públicas que garantiram aos mais pobres terem uma renda mínima, a ter acesso à universidade, a ter acesso a uma saúde melhor, a ter acesso a uma educação melhor, e tudo mais, em todas as áreas você pode encontrar melhorias que foram feitas. Para levar luz a quem não tinha luz, para levar água a quem não tinha água, para levar internet para quem não tinha, para levar casa para quem não tinha, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que puderam comprar mais, construir casa, reformar sua casa, trocar seus móveis, sabe, melhorar a de vida. Isso foi fato, né? O comércio cresceu, a indústria cresceu, movimentou a economia, todo mundo ganhou. Só que na política as coisas não são tão simples, porque a conjuntura internacional acaba afetando muitas vezes, ainda mais quando você tem aí o petróleo, entre outros fatores, que acabam interferindo nos outros países, porque hoje está tudo interligado. Um país vende um produto, mas importa outro tipo de produto. Então, quando a coisa é internacional, a crise acaba afetando. E o Brasil quase não sofreu naquele período, a crise mundial 2008-2009, que muitas pessoas não têm essa consciência, né? Mas eu acompanhei, e Lula até brincava que enquanto lá fora está um tsunami da crise econômica, no Brasil era só uma marolinha, porque aqui demorou a chegar a essa tal crise, porque o Brasil estava bem estruturado economicamente, né? As políticas públicas foram feitas da forma correta, e quando a crise chegou, ela também foi superada mais rápido. Só que aí, Dilma não é Lula, Dilma não é uma política de carreira como Lula, a Dilma não tem o carisma do Lula, e ela se relaciona com os demais políticos e com o Congresso de uma forma diferente. E tem o fator de ser mulher também, que isso aí influencia, né? E tem o fator dela ter sido torturada durante a ditadura. Então tem vários fatores que influenciam ali também, tá?
Então, como ela não tinha o mesmo apoio de Lula no Congresso, talvez no Senado, na Câmara, enfim, ela acabava não conseguindo ter aquele apoio. O Congresso, muitas vezes, como a gente diz na gíria, né, barrava algumas coisas da presidência, né, para que aquilo não vá para frente, simplesmente por uma implicância, por uma questão mesmo ideológica, né, de uma oposição que não faz uma oposição em causas que sejam justas, mas apenas tudo que o meu opositor quiser fazer eu vou tentar prejudicar. É mais ou menos isso. E o contrário do que está acontecendo agora, que o presidente da Câmara nunca aceitou para abrir os processos de impeachment com o Bolsonaro, porque ele é aliado de Bolsonaro e tem seus interesses, naquele período da Dilma, o presidente da Câmara não era aliado de Dilma, amiguinho de Dilma. Quando ele achou que as coisas, de repente, ele não poderia obter algum tipo de vantagem, né? E quando sofreu pressão também por parte dos demais deputados e senadores, né? Ele acabou o quê? Ele aceitou um desses pedidos de impeachment e colocou o impeachment para frente. E como a situação econômica naquele período não estava tão boa, não significa que Dilma seja responsável. Como eu já disse, questões externas, internacionais, acabam às vezes influenciando, e juntou tudo, sem falar, que não podemos deixar de falar, de interesses de classe dominante. O povo trabalhador tem que entender que as pessoas mais ricas, os patrões, os empregadores, os empresários, muitas das vezes, para não dizer sempre, porque eu não gosto de generalizar, estão apenas interessados em defender os seus benefícios, privilégios. Se possível, quase todo empregador pagaria menos do que paga, não pagaria os direitos trabalhistas, exploraria ao máximo cada trabalhador. Isso faz parte até da questão de você ser viver do seu negócio, né, de ser empresário, em querer lucro. Óbvio, querer lucro faz parte. Agora, querer lucro a todo custo, com a exploração do trabalhador, negando direitos trabalhistas, explorando mais do que deveria no sentido do horário e tudo mais, aí já extrapola a coisa que é natural da pessoa ser um capitalista, um empresário e querer crescer o seu negócio, querer expandir. Então nós temos que olhar por esse lado. Muitas das vezes a pessoa que é trabalhadora, a pessoa mais humilde, ela não percebe que ela acaba votando em pessoas que não representam seus interesses. Acaba às vezes votando em pessoas que defendem os interesses apenas dos mais ricos. Isso tem que ser levado em conta. Então, para fechar, tem justificativas porque não existe justificativa para não votar em Lula, só existe justificativas para votar nele, a menos que a pessoa diga não gosto dele, não vou com a cara dele, não simpatiza com ele, não é motivo, mas se for pelo menos por isso, faz parte. Agora, dizer que tem razões claras, corrupção, né? Não tem, tá? Ele não desviou dinheiro, não foi acusado de desvio de dinheiro, de enriquecimento ilícito, de nada disso. Tá? E a acusação que aconteceu, que levou à condenação, depois foi verificado que não era fato, não era verdadeira aquela acusação. Né? Foi apenas uma invenção. E delatores foram comprados, foram coagidos, enfim. Tudo isso que já foi mais do que publicado aí, para quem quiser ver. E existem dezenas, centenas de motivos para não votar em Bolsonaro. Pelo seu histórico, disciplinado, tentou explodir bomba no quartel e foi preso. Mas isso aí não vou nem considerar. Pela sua ligação, envolvimento, amizade com criminosos, com milicianos, com assassinos de aluguel, ex-policiais ou policiais. Só você procurar saber, se você não sabe. Do envolvimento, da defesa que ele fazia, fervorosa daqueles que eram amigos dele. Ele defendeu o assassino, defendeu o torturador, se colocou em defesa daqueles que ele considerava amigo e que pensam como ele, independentemente de crime ou de corrupção. Porque não é a corrupção que ele combate aqueles que ele considera inimigo porque tem uma ideologia, um pensamento diferente do dele. Tá? E vamos falar só do governo. Quem acha que o governo Bolsonaro foi um governo bom, que você teve melhor poder de compra, salário aumentou, preço baixou, aumentou o nível de emprego, diminuiu o desemprego,
você não encontra tanta miséria e pobreza na rua, melhorou a questão da segurança, melhorou o transporte, melhorou a saúde, melhorou a educação. Você acha que melhorou realmente tudo isso? Você consegue lembrar um programa, uma obra, algum grande feito do governo, uma coisa prática, como aconteceu no governo Lula, além dos projetos sociais, dos programas sociais, construção de casa, muita obra de infraestrutura, contratação de muitos empregados, muito emprego que melhorou, né? Por isso que a economia naquele tempo estava tão bom, porque ele ajuda da forma correta, que é fazendo a economia circular e gerando produção, e gerando emprego, gerando renda e gerando riqueza. Não, simplesmente não. Por questões ideológicas, esse presidente fez tudo o que ele pôde para destruir programas sociais e políticas públicas que já existiam, que atendiam os mais necessitados, porque ele sempre defendeu que o pobre que não trabalha, a pessoa que depende de Bolsa Família e que é vagabundo e não sei o quê, tá? Tem declaração dele dizendo que o pobre só serve para votar com diploma de burro no bolso e com um título de eleitor na mão. Ou seja, ele sempre se colocou dessa forma, com ódio aos pobres, ódio ao trabalhador, com racismo, com preconceito, tá? Com machismo, com violência contra a mulher, né? Não só em falas, mas em atitudes, tá? E descaradamente ele não tem vergonha de admitir muitos crimes. É só você saber entender. Quando fazem pergunta para ele determinado assunto, ele dá um sorriso e desconversa. Já foi perguntado se fosse investigado rachadinha, se ele seria descoberto. Ele falou que ele não ia falar de si mesmo. Ele nem negou, poderia simplesmente negar, mesmo que fosse mentira. Mas ele riu e falou, não vou falar de mim mesmo. Ou seja, para mim isso é mais do que claro que ele admitiu que existe corrupção, tá? Entre outras coisas. Entre admitir que mentir faz parte do processo na política, tem que mentir mesmo para enganar as pessoas, que assim você não ganha. Então como você vai confiar em alguém que tem esse tipo de pensamento? E nem vou considerar a responsabilidade das mortes pela Covid em excesso, porque dá para considerar também, porque foi ele negar a vacina, ainda que seja porque não confia na vacina, embora não acredite nisso, mas era muito mais por uma questão ideológica de achar que se ele fosse aceitar aquelas normas sanitárias de fechar comércios não essenciais para proteger as pessoas, que as pessoas evitassem aglomeração, usassem máscara, ele achou que com aquilo ele perderia apoio de empresários que poderiam ver seus lucros diminuindo. Então, desde o início, ele só estava pensando na reeleição, independente das mortes, porque ele só pensava em reeleição. Isso é fato. Aquele atraso da vacina de 45 dias foi suficiente para que centenas de milhares de pessoas morressem a mais e fossem internadas e ficassem com sequelas. Tudo poderia ser sido evitado, né, se ele tomasse as medidas corretas. Então, daria para falar muitos pontos e muitos fatos específicos, tá? E dar fonte e mostrar de uma forma bem inegável. Mas mesmo assim, para quem não quer acreditar, para quem já é fanático, para quem já tem sua convicção, para quem não quer se dar o braço a torcer de que poderia estar equivocado, não vai adiantar nada disso. Então, por isso aqui, essa parte aí, para quem tem acesso à internet, tem como pesquisar, basta querer procurar e correr atrás, tá? E consultar várias fontes para verificar que realmente as informações fazem sentido. Então, motivos não faltam para defender o voto em Lula, pelo que ele fez pelo Brasil, pelo que ele pode fazer muito mais agora, até pelas alianças que ele fez de pessoas de diferentes visões políticas que agora estão junto com ele, né, trazendo suas contribuições. E não faltam motivos para não votar em Bolsonaro, tanto pelo seu passado, como deputado federal em quase 30 anos, medíocre, que praticamente nunca fez nada, porque quase nenhum projeto dele foi aprovado, porque as coisas que ele apresentava só beneficiariam os militares. Só você ir no site da Câmara e procurar lá os mandatos do Bolsonaro, o que ele fez pelo país. Nunca defendeu emprego, nunca defendeu saúde, renda, nunca defendeu uma melhora de vida para a população. Nunca foi a pauta dele, tá? Então é isso. A gente não pode dar ouvidos de forma automática a informações que chegam para a gente no celular, uma coisa que um fala e que outro fala, que hoje em dia a mentira é espalhada de forma tão fácil, rápida. A gente dá trabalho investigar, dá trabalho pesquisar, dá trabalho se informar. É claro que dá trabalho, mas ou você tem esse trabalho para ter um voto consciente, depois não se arrepender,
ou você não tem trabalho e depois você pode contribuir para que todas as pessoas acabam sofrendo as consequências dos votos, porque não é só o seu voto que importa, porque o seu voto é multiplicado por milhões de pessoas que podem pensar igual e talvez votar errado ou deixar de votar. Então todos acabam pagando o preço pela escolha que é da maioria, né? Que só ganha quem é votado pela maioria. Não significa que a maioria tenha feito a escolha certa, mas é isso que acontece na democracia. E se a escolha for errada, todos vão ter que pagar o preço, né? Até que tenha uma nova chance de votar novamente e por aí vai. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Porque às vezes um vídeo curto, um áudio curto, fala sobre um ponto, alguma coisa interessante até, mas às vezes é necessário você abranger mais os temas e poder ir um pouco mais a fundo. Então é isso que eu queria deixar registrado aqui, bem por alto mesmo, que daria muito bem para pegar os dados e falar os dados, os números e tudo mais. Mas nesse momento eu preferi falar o que tem na minha memória, o que eu vi, o que eu aprendi, o que eu soube, o que eu sei e o que eu tenho consciência para poder falar. Bom, quero te agradecer por você ter chegado até o final do vídeo. Se você esqueceu, deixa seu like, deixa um comentário também e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Também peço para você fazer inscrição e ativar o sininho das notificações.